Então, nesse momento, gostaria de dizer a vocês que a nossa palestrante, que vai falar sobre o currículo da EJA, já está conosco na sala. Ela conseguiu vencer as barreiras da internet, Ela conseguiu entrar na sala depois de muitas idas e vindas. Mas, continuando, nós vamos ainda escutar a outra escola que nós temos, a Escola Municipal Belmiro Gonçalves, aqui do nosso município de Toritama, que também vai trazer para nós as experiências exitosas que eles vêm trazendo, trabalhando com nossos estudantes da EJA. Então, nós vamos agradecer a Rogério e, nesse momento, convidar o nosso professor Germano, que é professor de língua portuguesa da Escola Municipal Belmiro Gonçalves, aqui do município de Toritama. Seja muito bem-vindo, professor Germano, muito bem-vindo por estar conosco. É com você agora. Boa tarde, Joseilda. Vocês conseguem me escutar bem? Ok. É um prazer representar a Escola Belmiro Gonçalves da Silva, que fica ali no bairro Independente, em Toritama. Como eu sou professor, a minha estratégia foi pedir que os professores me enviassem, em forma de lista, algumas das suas ações, exitosas durante esse período pré-pandêmico e pós-pandêmico também. Então, eu acabei construindo aqui uma espécie de relatório. Inclusive, eu vou tentar levar esse relatório até a secretaria de vocês, de educação, da Toritama, para que vocês possam entrar em contato mais direto com o que foi feito durante esse tempo na nossa escola. A nossa escola é dirigida por professora Jeane, acho que todos conhecem, da cidade. Primeiramente, eu vou abrir com um pouco da minha análise desse período e depois vou citar aqui, ponto a ponto, as listas de ações feitas pelos próprios professores. Como eu sou professor, então eu não tenho esse olhar holístico sobre tudo que acontece na escola, acaba que eu ficaria deixando alguma coisa à margem se não tivesse feito esse processo de escuta, chamando os professores, conclamando a eles uma espécie de listagem. Então, vejamos o que aconteceu. Não foi nem está sendo um momento difícil ou fácil. A gente ainda não tem uma ideia exata do que a gente vivenciou, e vivencia. No início das aulas remotas, ainda em 2020, tivemos uma boa e numerosa participação dos alunos. Todavia, com o passar do tempo, percebemos um evidente distanciamento dos alunos ocorrido por diversos motivos, incluindo dificuldades referentes ao acesso à internet de qualidade, ou a falta do aparelho celular propriamente dito. Alguns alunos nos relataram que não tinham celular para poder participar das aulas remotas, já que ficou decidido usar o aplicativo WhatsApp como ponte entre os professores e os alunos, além de mudanças incontestes nas rotinas de trabalho de muitos alunos por conta das consequências da pandemia. Eu aproveitei o período para debater e discutir temas da grade curricular, da disciplina a qual me vinculo, sempre prestando atenção a temas relevantes que nos atravessavam ao longo dos meses, como, por exemplo, as campanhas Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, etc. Destaco também que realizamos, ao lado de coordenadores e secretariados da Escola Belmiro Gonçalves da Silva, uma gincana estudantil, o projeto do Dia dos Estudantes, a Semana do Folclore, o projeto junino e o projeto dos avós, apesar do reduzido engajamento neste último. Eu lembro também que, antes da pandemia chegar, eu havia feito, junto com uma das turmas, um projeto de apresentação de telejornal. Muito interessante, o pessoal gostou muito, a resposta deles foi bem interessante. Também fizemos, ao fim do ano, um júri simulado, tentando proporcionar alguma espécie de argumentação, de
promover a argumentação por parte dos alunos. Foi muito interessante também, e o engajamento deles foi muito interessante, muito legal. Destaco também que fizemos uma semana em homenagem à mulher, né, com algumas palestras, alguns debates. Um fato curioso também, eu preciso relatar isso, um fato curioso que me ocorreu nesse período, diz respeito ao uso das potencialidades do livro didático. Eu acabei enxergando, né, nesse período, acreditando na concepção sintética dos conteúdos, na leitura de imagens e na proposição de questionamentos diversos, eu acabei acreditando mais no livro didático. Acabei utilizando mais, nesse período, essa fonte como uma das fontes, né, de estudo. Por fim, destaco que a oralidade prevaleceu em muitas das minhas aulas remotas. As aulas eram verdadeiras conversas, trocas, debates, ao vivo, via recurso de áudio do aplicativo em questão, o WhatsApp. Agora, eu peço licença para começar a relatar aqui também, um por um, as falas dos professores, colegas lá da escola Belmiro Gonçalves da Silva. Vou começar aqui pelo relato do professor de História Luiz Bonifácio. Ele me disse o seguinte: ele revelou que o ensino remoto foi bem difícil, pois a participação era quase nula. Isso ficou evidente em algum momento. No presencial, além da participação estar sendo mais maciça, o empenho dos alunos tem empolgado a criar uma expectativa boa quanto ao futuro da turma, no sentido de desenvolver atividades mais reflexivas e provocativas, no intuito de estimular eles a terem mais autonomia para com o estudo. Nesse curto período do presencial, depois dessa nossa volta, né, desse nosso retorno, Luiz Bonifácio realizou alguns debates sobre o conceito, de república e sobre o conceito de cidadania, no âmbito do estudo das sociedades clássicas da Grécia e de Roma. Como atividade interdisciplinar e com o apoio do professor Rafael Nogueira, de Educação Física, e Mike Henrique, de Matemática, assistiram ao filme Gladiador e debateram sobre condições da escravidão antiga e sobre a política do pão e circo, levando à reflexão também em caráter interdisciplinar quanto à prática esportiva e de lutas na antiguidade. Uma provocação do professor Rafael Nogueira, que estudou com eles essa temática. Continuando, professor Luiz Bonifácio segue. Está trabalhando em fase de planejamento para ser executado de maneira prática algo relacionado com o Dia da Consciência Negra, um debate sobre o racismo estrutural, causas e consequências. Pulando para o professor Rafael Nogueira, de Educação Física, o professor relata que, infelizmente, por conta do distanciamento e das aulas remotas, existiram algumas limitações para realizar aulas mais encorpadas. Fora a ação interdisciplinar já relatada com o professor Luiz Bonifácio, o professor Rafael Nogueira lembra que, em 2019, após algumas aulas em sala sobre procedimentos primários acerca do conteúdo Primeiros Socorros, realizou em quadra algumas simulações de ocorrências envolvendo corpo estranho, síncopes e pré-síncopes, onde os alunos realizaram as manobras necessárias para desobstruírem vias aéreas e salvarem possíveis vítimas desses sinistros. Agora vamos para o relato do professor Mike Oliveira, da disciplina Matemática. Na turma de EJA 3, o professor relata que está passando algumas pesquisas, debates e trabalhando com a construção de mapas mentais. Além disso, iniciou com eles um projeto sobre meio ambiente, especificamente sobre os problemas provocados pelos esgotos a céu aberto.
Dentre as atividades propostas, os alunos já colheram depoimentos e fizeram registros fotográficos dos esgotos próximos de suas respectivas casas. O professor Mike Oliveira afirma que as outras etapas ainda não foram aplicadas devido ao quantitativo reduzido de alunos que estão indo nas sextas-feiras, dia de suas aulas. Na turma de EJA 4, segue levando textos impressos e fazendo discussões com a turma. Já o professor Hermenegildo, de língua portuguesa, que leciona, na EJA 4A da tarde, assegura que, devido às consequências da pandemia e à ausência de alguns alunos nas aulas remotas, não foi possível lograr muito êxito nas tentativas de realização de algumas atividades. No entanto, nesse curto espaço de tempo de aulas presenciais, realizou algumas atividades que julga ser extremamente relevantes, tais como: primeiro, exposição individual e coletiva de concepções sobre efeitos da pandemia na humanidade. 2. Discussão sobre a vida pré- e pós-pandemia, considerando comportamentos, atitudes, hábitos e ações individuais e coletivas, direito e deveres individuais e coletivos. 3. Debates deliberativos sobre o uso da linguagem antes e durante o período pandêmico, considerando os neologismos, falares das diversas regiões brasileiras, vícios de linguagem locais, utilizados pela comunidade escolar, EJA. 4. Exposição de textos, slides e vídeos sobre a importância do comportamento no trânsito. 5. Discussão e debate sobre os níveis de linguagem e suas modalidades formal e informal. 6. Exibição de filmes e análise de conteúdo sobre linguagem digital, mídia e tecnologia como instrumentos de aquisição, apropriação e disseminação do conhecimento. E 7. Exposição dos pontos de vista oralizados sobre as próprias concepções por meio de exemplificações sobre o conhecimento empírico, de mundo e acadêmico, adquirido por meio das experiências pessoais. Este foi o relato do professor Hermenegildo, de português. Agora, a professora Amanda Dias, de ciências. Vejamos o que Amanda nos diz. Agora que as aulas presenciais voltaram, a professora percebe que os alunos estão mais estimulados. Destaca que trabalhou fortemente o tema Outubro Rosa, discutindo sobre a importância da campanha. Em geral, com os outros conteúdos das aulas, procurou sempre relacionar o tema de ciências com o dia a dia deles. Percebe que eles adoram e sempre trazem exemplos reais, o que torna as discussões mais atraentes. Agora vamos ver o relato do professor Mike Henrique, de matemática. Em relação ao trabalho vivido durante a fase pandêmica e pós-pandêmica, o professor Mike Henrique avalia como sendo bem exitosa a lida com as turmas da EJA. Além dos conteúdos específicos de matemática, destaca alguns momentos de diálogo, onde exaltou e elogiou o esforço e a dedicação apresentados por eles com relação aos estudos, já que não é fácil para os estudantes estarem durante a noite em sala de aula depois de um dia inteiro desgastante de trabalho e afazeres pessoais. Agora eu trago para vocês o relato da professora Carla, de Ciências, Arte e Religião. A professora Carla ressalta que a interação nas turmas da EJA durante as atividades remotas foi a mínima possível. No entanto, após o retorno presencial, os estudantes têm mostrado bastante entusiasmo nas disciplinas de arte e religião. Nesse retorno presencial,
tem trabalhado com textos, exibição de filmes, promovendo debates com ênfase no ensino das religiões de matrizes africanas, cultura afro-brasileira, como, por exemplo, a capoeira, cultura dos povos originários e problemáticas ambientais no contexto atual. Na disciplina de ciências, vem trabalhando temas importantes, como as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, através de filmes e debates, bem como a importância da química e suas funcionalidades. Agora, a gente parte para o relato do professor Wilson Bernardo, de Geografia, da Escola Belmiro Gonçalves da Silva. O professor salienta que, durante esse período de retomada das aulas presenciais, está tendo a oportunidade de realizar leituras e interpretações de mapas com a finalidade de conhecer mais a geografia mundial e a regionalização do espaço geográfico, com o objetivo de desenvolver as competências de interpretação cartográfica e do senso de orientação e localização no espaço geográfico nas turmas da EJA 3 e EJA 4 da noite, reforça que vem trabalhando o tema da regionalização do território brasileiro e do espaço geográfico mundial, respectivamente. Na EJA 4, teve como foco a globalização da economia e seus reflexos no modo de vida local, pois, sendo Toritama uma cidade industrial têxtil, ela se utiliza constantemente das facilidades do mundo globalizado para produzir, vender e escoar sua produção de jeans. Os alunos agora, de forma presencial, se mostram mais participativos e focados. Eu sei que eu já extrapolei o tempo, mas vamos em frente. Falta pouquinho aqui, José, viu? Só um instante. Posso continuar, José? Oi, professor Germano. Posso continuar? Pode sim, continue, porque você ainda tem 3 minutinhos. Pronto. Tá certo? Pode ficar à vontade. Perfeito. Agora eu vou relatar aqui a listagem de experiências exitosas da professora Gabriela Carvalho, de inglês, da Escola Belmiro Gonçalves da Silva. A professora relata que vem trabalhando alguns conhecimentos básicos, principalmente na EJA 3. Diz que no ensino remoto a frequência era bem pequena, mas agora quase todos os alunos, principalmente da EJA 4, estão comparecendo às aulas. Apesar do processo de aprendizagem ser um pouco mais lento, tendo em vista que muitos passaram um tempo grande fora da sala de aula, todos eles procuram contornar as dificuldades, mostrando-se bastante preocupados com a aprendizagem, sempre procurando ajuda, fazendo as atividades com empenho, participando de forma ativa das aulas. Relata ainda que conversa bastante sobre a importância da língua inglesa nos dias de hoje e que muitos alunos compartilham experiências que tiveram a partir do contato com a língua, com isso reforçando a importância do idioma. Uma atividade que considera exitosa foi trabalhando o listening, o escutar. Nela, muitos alunos começaram com receio, como eles mesmos falam, sem saber, e ao longo da atividade foram percebendo que o inglês não é tão difícil quanto pensaram, acertando a maioria das palavras e no final a maioria acabou pedindo por mais atividades como aquela. Agora, o último relato é do professor Mário, de História, que recentemente chegou à nossa escola, mas já tem experiências para nos contar. O professor Mário, de História, nos diz, ele afirma que a experiência com a EJA 4 durante as aulas de História tem sido muito exitosas, a partir da retomada das aulas presenciais. A frequência é alta e a participação é muito satisfatória. O professor reitera ainda que há claras dificuldades no ensino remoto
mas que todos estão sanando ou tentando saná-las no presencial. Agora, Joseilda, enquanto eu me organizava aqui para relatar todas essas experiências, alguns professores foram me enviando mais atividades exitosas que foram ocorreram, melhor dizendo, ao longo desse período pré-pandêmico também. Então, eu gostaria de mais um minutinho só para fechar a minha fala. Ok, fique à Fizemos muitas vontade. coisas e aí precisamos honrá-las também, né? Nesse momento tão bonito. É verdade, fique à vontade. A professora Anaílde, ela nos lembra aqui que fizemos. A Escola Belmiro Gonçalves da Silva fez viagens, né, excursões para a cidade de Caruaru, Garanhuns e Recife. Levamos alunos também para o Instituto Ricardo Brenan, em Recife. Levamos os alunos para vivenciar o Natal Luz, em Garanhuns, proporcionar essas vivências aos alunos, né? Muito interessante. A Belmiro levou, né, alunos para o Alto do Moura e também para o Museu Luiz Gonzaga, aqui em Caruaru. Vejamos mais alguns detalhes aqui. O professor Ivan recorda de alguns momentos com premiação, né, que sempre faz com que a gente estimule mais os alunos, fazer pequenas disputas, bingos, tentando de alguma maneira proporcionar algum tipo de conhecimento para os alunos, trabalhando questões ligadas a cálculos, dívidas, lucros. Professor Ivan de matemática. A professora Carla me recorda aqui pelo celular que em 2020 foram trabalhadas nas turmas da EJA, em ciências, as campanhas sobre o Outubro Rosa, especificamente o câncer de mama, né? Novembro Azul, câncer de próstata e conscientização do Dia Mundial do Combate à AIDS também. Fizeram trabalhos utilizando spray em camisetas, abordando temas sobre a caatinga, por exemplo. E também levamos alunos para assistir ao documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que mostra a realidade aí da produção têxtil, né, da cidade de Toritama para o mundo. E o professor Luiz Bonifácio, só para finalizar aqui, ele me alerta também que nessas experiências ele destacaria também questões relacionadas ao trabalho com grafitagem e pichação no âmbito da oposição entre arte e vandalismo. E depois passaram a estudar tipos de arte baseados em grafite. Acho que é isso. Desculpe a minha demora, viu, Josédo? Mas é muita coisa que a gente tenta fazer e a Escola Belmiro certamente tenta proporcionar para os seus alunos uma excelência em educação que deverá seguir firme, né? A partir de agora, a partir desse momento de volta, de retorno. Estamos aí, sempre juntos, vamos em frente e parabéns a todos os envolvidos pelo seminário. Um forte abraço. Obrigado, professor Germano. Nós aqui agradecemos, né? Agradecemos a você, agradecemos a todos os professores da Escola Belmiro que fazem a EJA, não é, com muito amor e carinho. Agradecer a professora Jeane, que é a nossa gestora, né, da escola, a professora Ivanice, que é a nossa gestora adjunta, e dizer que estamos felizes. Felizes porque vocês nos trouxeram as experiências que vocês vivenciaram dentro das salas de aula, não é? Também as experiências exitosas extracurriculares, e mostraram que mesmo diante da pandemia, mesmo diante das dificuldades, não é, que nós muitas vezes nos reuníamos com vocês, professores, e vocês nos diziam das angústias que vocês tinham em mostrar para o aluno que é necessário estudar e que esse aluno ele não estava conseguindo avançar de forma remota. E agora nós estamos vendo que ainda está lento, não é? Que a gente sabe que ainda o processo está lento, muitos ainda estão com medo de retornarem
as aulas presenciais, até porque nós temos nas nossas turmas, eu digo muito, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Mas ficamos felizes. Felizes porque nós sabemos que vocês estão fazendo a coisa acontecer. Muito obrigado, professor Germano. Que Deus possa abençoar cada vez mais você. Obrigado mesmo. Então, obrigado. Nós tivemos, não é? Diga, professor, pode ficar à vontade. Só agradecer, José, novamente, né? Agradecer imensamente, principalmente a você e também a Nailde, que veio me passar esse informe, né, pessoalmente, na última sexta-feira. E parabenizar a todos que fazem a educação de Toritama. Nós estamos no caminho certo para tentar melhorar cada dia mais. Vamos em frente. Muito obrigada, professor. Então, continuando, minha gente, depois de tantas maravilhas, né, de tantas experiências que estão dando certo no nosso município de Toritama, nós vamos continuar, porque nós tivemos que fazer, não é, mudar o nosso roteiro, porque iríamos começar com a palestra com a professora Daniele Bastos, da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, da GEJAI, e por conta, não é, da internet, nós tivemos que mudar o nosso cronograma, mas ficamos felizes, porque as experiências